Então, pessoal, boa noite, tudo bem? A ideia hoje é iniciar um projeto que nós vamos ter uma parceria com a Jaque no sentido de pensando em qualidade e segurança do paciente. E nós vamos ter até alguns módulos e tudo mais. Hoje é um início para a Jaque falar um pouco sobre o que é qualidade de fato, porque nós vemos que muita gente sai aquela coisa, né? Eu já nunca vi nem com meus ouço falar, né? E aí, de fato, a importância da qualidade. E aí, a ideia hoje é que ela inicie, nós vamos abrir uns grupos focado dentro da consultoria, inclusive vamos fazer parceria com algumas empresas para que não tenha só a parte teórica e também a prática. E aí, quando a pessoa já trabalha no lugar, ele vai implementar o que ele vai aprender junto aqui no lugar que ele trabalha, ou nós vamos fazer algumas parcerias para ter até como se fosse um estágio mesmo, dentro de algumas unidades, e também a Daisy está aqui, porque a Daisy também vai nos ajudar na parte de dados, né? Porque não adianta só eu falar de qualidade, saber de qualidade, se eu não tenho indicadores, se eu não acompanho isso. E aí, em breve, nós vamos ter um encontro só com a Daisy para ela falar e mostrar o que é uma planilha, o que é um gráfico, o que é um dashboard, que a Daisy já está em outro patamar, né? E aí a ideia é que a Daisy também não só fale, mas também que nós conseguimos colocar dentro da consultoria para ela ensinar. E aí nós vamos criar grupos sobre isso. E a Mayara que está aqui também, que nós vamos ter também um grupo sobre gestão. E aí a Mayara aí é uma pessoa que trabalha bastante tempo, tanto que a Mayara é uma enfermeira que não tem nem mais Corém, né? Ela só é uma administradora. Eu brinco que ela deixou de ser enfermeira, porque no cargo que ela está atualmente, ela nem usa o Corém, porque ela é um cargo de 100% de gestão. E aí hoje nós vamos começar pela qualidade, vai ter a parte de dados, depois nós vamos falar sobre gestão propriamente dito, e já que está com você, parar de falar, senão falo e ninguém fala. Bora lá. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. O Obed me convidou, já tem um tempo que ele vem me convidando para trazer um pouquinho sobre qualidade, falar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira, sobre todo o processo aí que eu vim, essa trajetória minha. Então, eu tenho 16 anos que eu estou na enfermagem, eu comecei como auxiliar de enfermagem e fui aí subindo degrau por degrau até chegar onde eu estou hoje. A qualidade, como para muitas pessoas, ela aconteceu, tá? Então, antigamente, vou usar essa palavra, né, Obed? Quando nós estudamos, a gente não tinha qualidade, não tinha praticamente segurança do paciente, né? Hoje em dia já é algo mais natural e é algo que vem entrando nas faculdades, vem entrando no conhecimento de todas as pessoas e nos hospitais também como algo um pouco mais robusto, um pouco mais estruturado, tá? Então, a ideia da qualidade é algo que hoje é algo novo e, ao mesmo tempo, algo que se fala na grande maioria das instituições. Falar o que é qualidade é muito relativo, né? Porque o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para o Obed, pode não ser qualidade para a Daisy. Então, vai ser muito relativo. Então, a gente tem que pensar que, quando a gente fala de qualidade na saúde, é qualidade no serviço que nós entregamos, né? É um processo de qualidade, é um processo estruturado, é um processo que tenha resultados e um resultado positivo. A ideia, quando a gente vai para um hospital, quando a gente precisa ir para um hospital, é que eu vá com alguma doença, algo do gênero, e eu volte de lá melhor, né? E não com dano, e não com algo a mais do que eu fui. O hospital não é o lugar de ganhar presente, né? O hospital é o lugar da gente ficar curado e não ganhar uma doença a mais. Então, para que a gente tenha qualidade, para que a gente consiga enxergar a qualidade de fato, ela tem que estar bem estruturada, tem que existir processos e tem que olhar resultado, né? O que eu vou olhar no resultado? O que eu vou olhar nesse processo? Então, eu não tenho como hoje construir uma casa sem definir qual vai ser o alicerce, quantos cômodos eu vou ter, qual material eu vou usar, quem vai construir essa casa e como que eu quero ela no final. Eu quero uma casa com acabamento, sem acabamento, o que eu quero? Qual que é o meu desejo como instituição? E quando a gente fala de qualidade, é exatamente isso. Eu tenho que definir qual a estrutura que eu tenho, definir o processo que eu quero olhar e, por fim, olhar o resultado.
Só dessa forma eu tenho qualidade, tá? Então, quando eu falo de qualidade, ao mesmo tempo eu trago também qualidade no serviço. No serviço do quê? Quando eu olho a segurança do meu paciente. Automaticamente está vinculado, né? A qualidade e a segurança do paciente. O que é a segurança do paciente? A OMS fala que é o mínimo aceitável, reduzir o mínimo aceitável de risco desnecessário associado ao cuidado de saúde. Aí a gente volta em um outro ponto. O que é o mínimo aceitável? Depende, né? Às vezes o mínimo aceitável para um parente meu que está lá é diferente de uma outra pessoa. Para algumas pessoas a gente pensa assim, outros não. Então a gente precisa tentar trabalhar de uma forma que traga segurança para qualquer paciente, independente dele ser meu familiar ou não. Eu fazer o meu trabalho, prestar o meu cuidado da melhor maneira possível. E quando fala qualidade e segurança do paciente, os dois estão aí entrelaçados de alguma forma, né? Um dos dados que a gente olha muito, que fala tanto que o que não é qualidade, o que não é segurança para o paciente, são dados de lesão por pressão, de queda, flebite, que são dados olhados pela Anvisa, que todos os hospitais notificam. Dentro do site da Anvisa, vocês conseguem até ver esses dados, e que é muito alto. Um dos maiores valores, um dos principais dano para o paciente durante a internação é lesão por pressão. E é algo que é extremamente evitável, né? Que todos nós podemos evitar, de alguma forma. Olhando o quê? O processo. Estruturando o processo e olhando o resultado, para entender se ele está fazendo, surtindo o efeito. Então, a qualidade, o papel da qualidade dentro de uma instituição é olhar realmente no detalhe cada estrutura, cada processo, cada etapa do processo. Às vezes a gente fala, nossa, mas são muitas etapas. Sim, às vezes é necessário algumas etapas, que é a famosa teoria do queijo suíço, né? A gente precisa de barreiras dentro do processo para evitar que ele aconteça. E como que eu faço isso? Desenhando o processo, mapeando o processo. Toda parte de qualidade, ela tem que estar sempre atrelada a processo, a desenho, a estruturar, olhar cada etapa, fluxograma. Então, são muitas ferramentas de qualidade que a gente consegue observar e olhar no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero olhar a identificação do paciente, né? Que é uma meta 1, que a gente pode começar pelas metas. Já tem várias oportunidades. Meta 1, desde lá do pronto-socorro, como que o meu paciente é identificado, né? Assim que ele chega, como que eu sei que o seu Joãozinho veio passar no hospital? O que eu peço de documento para ele? O que eu exijo? Se ele não tem documento, qual que vai ser o meu processo? Se ele está desacordado, está sem documento, é um desconhecido, como que eu vou identificar aquele paciente desconhecido? Como que eu vou saber quem é? Cada pessoa que chega lá procurando algum paciente vai entrar, vai olhar ele? Não, eu vou descrever lá as características da pessoa dentro do cadastro, para que facilite até essa identificação em algum momento. Então, esse mapeamento de processo faz parte do desenho da qualidade, faz parte do trabalho da qualidade, tá? Então, quando a qualidade mapeia os processos, olha cada etapa dele, vem em conjunto a parte de documentação, porque eu preciso que meu processo esteja desenhado, estruturado e escrito. Por que escrito? Porque nossa instituição, toda instituição tem uma rotatividade de pessoas, né? Alguns treinamentos a gente consegue aplicar assim que a pessoa chega. Mas, como toda integração, muitas informações são acumuladas ali naquele profissional de uma vez. Então, quando que eu consigo dar aquela enxugada, sentar com a pessoa e realmente tirar todas as dúvidas dela? Se ela tiver dúvida, como que identifica o paciente, quais são os identificadores que ela precisa olhar, os dois principais, aonde que ela vai consultar? Nessa documentação institucional.
É por isso que ela tem que estar descrita e de fácil acesso para toda a instituição. Então, eu preciso de um processo estruturado e descrito, com barreiras. Vai ter barreira? Vai. Várias, várias. Por quê? Muitas das vezes eu preciso de barreiras para evitar que tragam dano para o paciente, evitar que o meu paciente fique sem pulseira de identificação, evitar que ele seja medicado de forma correta no momento que eu não conferi a pulseira dele. Precisa estar descrito, Jaqueline, que eu tenho que perguntar o nome do paciente, pedir para ele me falar o nome? Precisa estar descrito. Por quê? Para mim é muito claro que eu tenho que perguntar, o senhor, como que é o nome do senhor? E ele vai me dizer. Se eu chegar e falar, o senhor é o José da Silva, ele vai falar que é. A gente tem muito paciente confuso, desorientado, ele tá louco para ir embora, aquele paciente está lá no pronto-socorro há horas, então ele vai falar que é. Às vezes ele não sabe nem qual o risco dele não ser aquele paciente. Então, isso precisa estar claro, descrito e todo mundo treinado. Todo mundo é 100% da instituição. A gente tem que conseguir separar esse grupo que está de férias, que está de licença, que volta, porque é essa pessoa que não foi treinada que vai ser envolvida em um novo evento adverso. Como eu já tive experiências assim, tá? Então, a qualidade estruturou o processo, desenhou fluxo, mapeou, tem lá suas barreiras, barreiras que são úteis. Barreiras que não faz sentido, ela não vai trazer, agregar valor, ela vai atrapalhar. E eu descrevo e treino todo mundo. Então, são coisas que não pode faltar. Divulgação e processo descrito. Depois que eu faço tudo isso, eu vou acompanhar os meus resultados dia a dia. Adianta eu implantar lá, ó, meu paciente tem que estar identificado em todas as etapas do processo, tem que conferir assim, tem que olhar os dois identificadores, tem que conferir o momento da medicação e vou embora, não volto nunca mais. E eu não acompanho essa adesão, eu não acompanho se a equipe está fazendo esse processo do jeito que a gente desenhou, né? Do jeito que pensamos juntos. Então, eu volto e faço auditorias, que também faz parte da qualidade. A qualidade pode fazer uma auditoria interna, uma auditoria externa, uma auditoria de processo, uma auditoria de auditoria clínica, que a gente vai olhar um pouco mais o prontuário, mais no detalhe. Então, tem várias etapas de auditoria também, que também é um papel da qualidade. Também entra. Depois dessa auditoria, eu vou analisar os meus dados, que é algo que a Daisy tem muito aí para poder ajudar a gente nessa construção de dados, né? Para armazenar tudo isso. Não adianta eu ir lá, coleto todos os meus dados, faço auditoria, tenho o resultado, e aí? O que eu faço com tudo isso? Analiso e defino o plano de ação. Para que o plano de ação? Para corrigir o que a gente pode ter ficado aí no passado. Já que, mas eu acabei de definir o processo, já vou ter que ver a ação de novo? Sim. Muitas das vezes a gente precisa voltar e rever, tá? Por isso que é tão importante uma construção em conjunto. Em conjunto com quem? Com a equipe operacional, com a equipe que faz no dia a dia, né? Todas essas ações. Não adianta nós, muitas vezes, não estamos lá no cenário, no dia a dia, querer definir um plano de ação. Não, vai identificar todo mundo assim. Por quê? Porque eu acho que tem que ser assim. Não. Traga a equipe operacional. Vá até eles. Ouça o que eles têm de ideia, o que eles acham que é a melhor forma de identificar o paciente, como que eles acham que é o jeito correto de fazer, o momento mais oportuno. As melhores ações vêm da equipe operacional. As melhores ações e que vai surtir realmente efeito e que eles vão comprar a ideia e vai fazer sentido, vai vir deles. E é importante que a gente saiba ouvi-los. Muitas das vezes a gente não acaba não fazendo isso. Mas é só com a construção da equipe que a gente consegue a ação efetiva, que eles vão comprar a ideia e ela realmente vai acontecer.
Não adianta chegar lá e falar, vai fazer assim. Por quê? Porque é assim, pronto, acabou. Tá? Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento e essa construção em conjunto com as equipes, tá? Além de tudo isso, a gente já falou que qualidade olha documento, olha processo, vai ter aí no dia a dia os planos de ação, né? De eventos que vão acontecendo, que é importante que a gente olhe o evento como um todo e olhe de novo processo e não pessoas. Lembrando que o evento adverso pode ter uma não conformidade, pode ser um evento adverso que traga algum dano para o paciente ou não. Essa análise é importante que ela seja bem criteriosa, que eu olhe realmente o que aconteceu, e não só aquela descrição. Às vezes a descrição se limita muito ao momento que a pessoa que escreveu está. Às vezes a gente está nervoso, a gente para notificar no momento de, entre aspas, de raiva, né? Mas que é importante que a gente coloque ali no detalhe. Deixa eu olhar esse processo de forma estruturada e definir de novo o plano de ação com a equipe. Aí eu vou usar ferramentas de qualidade. Vou usar um Chikawa para poder ver causa e efeito. Vou usar 5 porquês. Vou usar 5W2Hs para poder definir plano de ação, para ter algo estruturado, alguma análise realmente da causa raiz do evento. Por que muitos eventos voltam a acontecer e viram algo muito recorrente? Porque nós não tratamos a causa raiz dele. Nós tratamos várias causas que tem em conjunto ou em paralelo, né, com o evento, mas a causa raiz em si a gente acaba não tratando, tá? Então, é importante que quando a gente vá olhar esses eventos, a gente olhe desta forma, usando ferramentas, tendo uma análise robusta e estruturada. E essa análise é em conjunto, não é uma análise só nossa. Importante eu tirar as pessoas, né? Às vezes a gente pega a notificação, a nossa primeira pergunta é: quem foi? Quem estava envolvido? E não, a nossa pergunta tem que ser: qual o processo que está envolvido nessa notificação? Qual o processo que a gente precisa rever? Né? Não é um horário específico, não é um período específico, não é uma pessoa específica. É sempre o processo em todos os horários. Essa conversa com a equipe é muito válida em muitos momentos. A gente ir ouvi-los, entender um pouco mais a realidade, o que, na percepção deles, pode estar contribuindo para tudo aquilo. E esse bate-papo é realmente um momento de ouvi-los, literalmente. Nós não vamos justificar, nós não vamos falar, não, isso não vale, ou isso não é válido. É realmente ouvi-los em cada etapa, você concordando ou não. Importante trazê-los, só fechar um pouquinho o assunto. Olha, eu vim ouvi-los sobre identificação do paciente. Eu vim ouvi-los sobre queda. O que vocês acham que está contribuindo? Porque senão vem tanta ideia, né? Vem tantas questões, eles têm um anseio de conversar realmente, de desabafar em alguns momentos, que você acaba nem tendo condições de suprir tudo aquilo. Porque a ideia de ouvir não é só ouvir, é ouvir e levar a devolutiva. Se você parar um momento para ouvir a equipe e não levar a devolutiva, aquela conversa sua vai cair no descrédito. Da próxima vez que você quiser ouvi-los, ele não vai te falar nada, porque ele já fez isso, ele já falou em algum momento e não teve devolutiva nenhuma. Então, é muito importante que a gente leve as devolutivas, esteja perto da equipe. A qualidade, por mais que seja um momento que você está fora da assistência, na parte mais administrativa, mas ao mesmo tempo você precisa estar muito próximo deles, que vai fazer toda a diferença, a qualidade próxima. Eles precisam confiar que o papel da qualidade, do enfermeiro da qualidade, é um apoio para tudo que a gente tiver relacionado a processo, a melhoria, tá? A qualidade é um momento, eu acho que muito interessante e cabe
para várias profissões, né? Em vários momentos da nossa profissão. A Gabi está aqui junto com a gente. Ela veio, por exemplo, para a qualidade no momento que ela ainda não tinha tanta experiência na assistência, mas foi super válido. Ela veio, ela aprendeu e ela volta outra pessoa para assistência sem nenhuma dúvida. Eu fui para a qualidade, eu já tinha 10 anos na assistência, então também é um momento diferente. E esse olhar muda muito. Eu lembro muito bem quando eu fui para a qualidade, 15 dias depois de uma imersão, literalmente, em processos, em estudo e tudo que está em volta, né, desse mundo. Quando eu saí do hospital e fui num pronto-socorro, como o meu olhar já era diferente. E só tinha 15 dias que eu estava na qualidade. Então, mesmo que você não faça parte desse mundo, do setor da qualidade, leve qualidade para o seu trabalho no dia a dia, porque vai fazer toda a diferença. Leve qualidade, esse olhar de processo estruturado, de plano de ação, de análise realmente do que aconteceu, do evento, onde que eu posso melhorar isso, o que que eu posso fazer para ter mais barreiras, para trazer um atendimento mais seguro para o meu paciente, um ambiente mais seguro para o meu colaborador. Em qual momento eu posso fazer isso? Uma gestão mais próxima, né? Criar realmente essa cultura de segurança dentro da instituição que eu trabalho. Eu preciso estar na qualidade? Não, eu não preciso estar na qualidade. Eu consigo criar tudo isso e trazer tudo isso estando diretamente na assistência. E essa construção vai trazer cada vez um aprendizado maior para você como profissional. Você vai desenvolver como profissional e como pessoa. Você vai ser visto de uma forma diferente na instituição também, como um todo. Então, é muito importante que a gente use qualidade, use segurança do paciente e olhe os processos dessa forma sem estar na qualidade. Às vezes a gente tem aquele olhar, ah, não, mas eu estou na assistência, eu não tenho nada a ver com isso. O enfermeiro da qualidade que venha fazer. Não, não faça isso. Você pode fazer melhor. Você pode trazer o seu conhecimento. Conhecimento é nosso, ninguém tira. Então, de tudo que as pessoas podem tirar da gente, o conhecimento é a única coisa que não. Então, eu busco, eu estudo, eu aprendo. Quanto mais eu faço, mais eu desenvolvo e mais eu aprendo. Com isso, eu vou me tornando um profissional cada vez melhor, um líder cada vez mais diferenciado. Para que isso? Para que a minha equipe me enxergue dessa forma, para que eu seja um profissional melhor. Não é melhor do que ninguém, mas é o melhor no que eu posso fazer, no que eu me dispus a fazer. Vocês nunca vão ser melhor do que a outra pessoa. Não é melhor do que ninguém, não é pisar na cabeça de ninguém. Eu posso, eu faço, eu sou o melhor em tudo. Não. Mas é fazer o melhor que eu posso, tá? Então, é importante esse olhar de vocês dentro do setor, do dia a dia. Para um pouquinho, pensa, onde vocês estão colocando qualidade no dia a dia de vocês? Onde vocês estão fazendo segurança do paciente? Qual momento do trabalho de vocês que vocês estão contribuindo de alguma forma para a segurança do paciente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Enquanto o povo, antes de perguntar, eu queria falar 3 coisinhas. Uma coisa importante que eu também sofri um pouco dentro do hospital, que eu trabalhava no controle de infecção. Então, essa parte de engajar é uma coisa muito importante, porque é isso, assim, por mais que o controle de infecção, a qualidade, faz toda a documentação, valida, mas não é nós que vamos fazer. Então, se você não engaja, se você não... Isso eu acho que é até uma pauta boa até para ter um bloco só da consultoria sobre engajamento, como engajar. E aí é uma coisa que, assim, eu, a Jaque, a Deise, nós estamos até conversando essa semana, nós temos muita experiência com campanhas, com ações, porque lá no MBoi nós fazemos bastante. Então eu brincava, lá nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos
criatividade e vontade. Então, essa parte de engajar, nós aprendemos bastante porque na raça, né? Porque tinha que fazer. E aí, outro ponto importante, que a Deise vai lembrar de quem eu estou falando, é bom ter um plano, mas um plano de ação sem um prazo é um sonho. Então, isso também acontece em muitas instituições, a gente precisa começar a trabalhar sobre isso e pensar, tem um problema, nós vamos ter que ter uma ação, mas quando? Tem que ter um prazo, tem que ter um responsável, tem que ter alguém que cobre. E, só para finalizar, a Jaque falou bastante que o seu conhecimento, o que você vai fazer, o que você pode, e é uma coisa que eu ando falando muito na consultoria, que muitas pessoas estão esperando ser para fazer. Então, primeiro eu tenho que ser enfermeira para colocar meu conhecimento em prática. Primeiro eu tenho que entrar no setor da qualidade para aí sim aprender o que é qualidade. E como muitas vezes poderia ser o inverso, né? Por que não já estudar? Por que não já aprender? Por que não colocar em prática? Por que não talvez me voluntariar até para participar de uma comissão que o hospital lá está pedindo parceria, está pedindo ajuda e ninguém está querendo? Então eu vejo que as pessoas acabam perdendo oportunidades boas por não querer ajudar, não querer participar e muitas vezes não querer se desenvolver. Porque no final você desenvolve, você aprende. Então acho que tem que ver muito isso. E assim, eu conheço pessoas que foram ajudar na qualidade por algum motivo, só para ajudar mesmo, que gostaram, ficaram, desenvolveram tanto que foram contratadas pela qualidade em outros momentos, já tem outras instituições. Então tem muito isso, assim, o meu conteúdo, porque já que está falando, a história da consultoria é pensando nisso, assim, na sua profissão, no seu currículo, e o quanto que isso vai te ajudar. Então não é só uma coisa assim, porque quando vai falando de protocolos, de fluxo, de rotina, todo mundo da assistência e fala, que coisa chata. Não sei, eu já tive do outro lado. Só que o que nós temos que lembrar é isso, tem que pensar na sua carreira, no seu currículo, e isso é muito importante. Pode falar, Deise. Minha câmera tá virada, eu não sei por quê. A Jaque falou bastante pontos importantes, né, Jaque, em relação à qualidade e segurança. Eu vim recente de estágio, eu tenho até uns colegas meus aqui presentes, e a qualidade e a segurança do paciente, ela está envolvida em todos os momentos da nossa prática, né? Então, é muito importante esse caminho inverso, né? A gente trazer isso lá da faculdade, que não é muito falado, infelizmente, para o início da nossa prática, né? Porque tudo começa ali na prevenção, no cuidado com o paciente, né? O indicador, ele é importante, ele é muito importante para ele te mostrar ali como é que você está a evolução. Mas a ideia é você ter nada, né? A ideia é você ter zero, né? A ideia é você ter os seus processos ali feitos direitinho, de uma forma que toda a engrenagem ali rode, né? Então, eu acho que é bastante bacana as pessoas se interessar por esse assunto e já levar isso para a sua prática desde o início, né? Isso do estágio é importante, né? Porque, de novo, esse ano, não sei se a Jaque lembra, nós estamos falando 10 anos de formados. E aí, dentro da faculdade, nós vimos pouco mesmo, ou quase nada, assim, é muito difícil alguém correlacionar. Inclusive, gente, até mesmo você falando assim, mas o quanto é importante esse conhecimento. Gente, se amanhã ou depois você entra, até mesmo para acompanhar o estágio, é muito bom você ter essa visão do que é a segurança do paciente, aonde está. De vez em quando eu brincava com os alunos, falava, vamos falar sobre as metas, vamos falar sobre os momentos de higiene das mãos. E é muita coisa que as pessoas acabam não correlacionando, mas que está tudo envolvido, está tudo junto. Então, o bom de ter o conhecimento, o bom de saber, é saber usar também. Então, a ideia da consultoria, o que nós vamos fazer, não é só dar o material, o conteúdo, nós também vamos falar, quando usar, onde usar, e o mais importante, né, como usar. Porque não adianta só ter conteúdo, conteúdo, conteúdo e não saber usar. E muitas das vezes são coisas que todos nós já fazemos no dia a dia. A gente só não sabe como estruturar um pouco mais, como mostrar, como trazer a equipe, igual o Obed falou de engajar. Como que eu vou trazer esse engajamento? Como que eu faço a minha equipe achar que aquilo também é importante? Porque eu já acho importante. Como que eu convenço o outro que é importante também, né? De fazer de ter aquele olhar para a segurança do paciente, para o detalhe realmente. E são coisas do dia a dia, do nosso dia a dia. Não é coisa que a gente vai inventar a roda. É o nosso dia a dia. Muitas coisas, talvez, vocês fazem, nem se dão conta que já fazem, mas que já estão olhando a segurança do paciente, já está olhando o processo, é só estruturar um pouquinho mais, colocar as ferramentas, usar a ferramenta certa daquele trabalho.
Perfeito. E tem muita, se for falar em ferramenta, tem muitas ferramentas. E uma coisa que nós vamos fazer também, não hoje, mas nós vamos fazer, é pegar os casos que acabam, infelizmente, ficando famosos na mídia, né? Que a Mayara. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Dois pontos que eu quero colocar para contribuir. Voltando um pouquinho na fala da Jaque, né, que o foco hoje foi voltado aí para a qualidade e segurança do paciente, mas como o Obed colocou no início, hoje eu atuo no setor de gestão, né, e aí só uma correção, eu suspendi o meu Corém por conta da licença maternidade, mas eu estou na gestão há 5 anos, eu mantive o meu Corém ativo, até porque todas as etapas que a gente aprende na enfermagem, inclusive esse foco, essa cultura forte que a gente tem para desenvolver com relação à segurança do paciente e a qualidade, né, do atendimento, foi algo que contribuiu e contribui muito hoje para que eu chegasse ao cargo de gestão e que hoje eu possa continuar executando, né? Então, só voltando um pouquinho, fazendo uma correlação com relação à qualidade, segurança do paciente e a gestão, pontos do que a Jaque mencionou, o quanto é importante a gente estar na ponta, né? Conversar com a equipe e mais importante do que conversar e orientar é fazer a devolutiva, né, Jaque, fazer esse acompanhamento, fazer essa tratativa justamente porque aí, também trazendo um gancho para o que o Alberto falou sobre engajamento, é aí que a gente vai conseguir começar a engajar a equipe também, né? Então, é importante, nós como enfermeiros somos, costumo dizer que nós somos eternos educadores, né? Então, ensinar o processo, sim, identificar, mas ouvir a equipe e depois da atuação levar a devolutiva para eles entenderem o que está sendo tratado, né? Que o que eles contribuíram, o que eles trouxeram foi ouvido e está ali contribuindo também para a aplicação. E o segundo ponto, sobre o que a Gabi comentou agora também, eu acho que se a gente for perguntar aqui, todos nós já vivenciamos, ou nós mesmos, né, como pacientes, como clientes, ou com algum ente querido, essa questão de conhecer o processo e às vezes ser difícil saber, né, saber o que deveria estar sendo feito de forma correta e o que está fugindo ali com desvio. A gente, na nossa organização, costuma falar que o cliente, o paciente, a gente precisa sempre acolher pensando que ele é o amor da vida de alguém, né? Assim como quando a gente pensa, quando a gente se coloca ali do outro lado, como cliente ou como alguém da nossa família, a gente precisa sempre entender que esse cliente, esse paciente, ele precisa ser acolhido e precisa receber o melhor atendimento, porque ele é o amor da vida de alguém também, né? Eu acho que a gente tem que linkar sempre o racional, que é todo o conhecimento técnico, e também essa parte ali do emocional, pensando dessa forma, que eu acho que contribui também para a gente entregar o nosso melhor, independente de onde a gente esteja hoje e aonde a gente queira chegar profissionalmente. Nós vamos fazer o cronograma do início dos grupos. A ideia nós vamos ter vários módulos. Quer explicar os módulos, Jaque? Bom, eu tinha conversado já um pouquinho sobre cada módulo e a ideia de trabalho realmente, porque cada um vai ter uma necessidade diferente e um momento diferente de carreira, né? Então, nós pensamos inicialmente o primeiro módulo para aquela pessoa, a pessoa que quer entrar na qualidade, quer conhecer um pouquinho mais sobre qualidade. Não necessariamente ser um enfermeiro da qualidade, mas exercer qualidade, olhar a segurança do paciente de uma forma diferente no seu dia a dia. Então, esse é o primeiro módulo. Aí tem aquele outro profissional que quer ingressar na área da qualidade, realmente. Eu quero ser um enfermeiro da qualidade. Ou eu já trabalho como enfermeiro da qualidade e quero implantar a qualidade e segurança do paciente na instituição onde eu trabalho hoje. Vai ser um outro módulo. E um outro módulo para quem já está fazendo implantação de qualidade. Como que eu faço a implantação? Como que eu procuro uma certificação? A instituição que procura ser certificada, quais são os próximos passos? O que precisa fazer
para que tenha essa certificação. Então, nós teremos aí tranquilamente de 3 a 4 módulos, e de acordo com o que vocês vão trazendo também de necessidades, a gente vai fazendo as adaptações que forem necessárias, ou criando novos módulos, para que a gente consiga atender e levar um pouco mais desse mundo para muitas pessoas, para que não fique só naquele mundinho ali da qualidade, mas que eu brinco que todo mundo vire guardião de segurança do paciente, todo mundo vire um pouquinho qualidade. Perfeito. E para ficar até mais palpável e vocês entenderem como será todo o processo, nós temos uma pessoa que vai ser o nosso exemplo, o nosso caso de sucesso. É uma enfermeira que ela trabalha já numa instituição de longa permanência e lá não tem qualidade e não tem muita coisa. E aí nós vamos pegar o material, ela vai aprender o material, vai colocar em prática e nós vamos acompanhar. Então nós vamos tentar até fazer isso tudo aberto para todo mundo olhar e falar, então essa é a ideia da consultoria. E também tem um hospital no interior de São Paulo que está implementando o ONA, que hoje eu até falei com a pessoa, eles vão começar forte mês que vem, e provavelmente nós também vamos meio que fazer uma consultoria com esse hospital. E aí também nós vamos tentar ver o máximo que dá para deixar aberto, para que vocês entendam de fato como funciona. Então, no geral é isso, gente, assim, independente se você está dentro da qualidade ou se você está dentro do hospital, e detalhe, quando fala de qualidade e segurança do paciente, é em qualquer setor também, então não tem aquilo, mas eu trabalho na atenção primária, tem, mas eu trabalho em UTI, é o que mais tem, mas eu trabalho na clínica médica, também tem, então não tem essa coisa assim de, o setor, não. Então, é explicar no detalhe, mas o mais importante é colocar em prática. Então, assim, a ideia da consultoria, assim, não é só ter conteúdo, porque o conteúdo tá, você entra na internet, você pega. A ideia é você pegar o conteúdo e entender que quando a Jaque fala, esticar os porquês, e quando fala de plano de ação, tem muita gente que já escutou falar, até fez isso uma outra vez, mas não colocou em prática, e a gente acaba esquecendo. Então, a ideia da consultoria é isso, é colocar ter muita prática, e o mais importante, ter resultado também. Tem uma pessoa que acompanhei há pouco tempo, que ele fez uma campanha, eu vou até tentar trazer foto da campanha, trazer os resultados também da campanha, para mostrar, para ver o impacto. Então, assim, de novo, gente, não é só uma atividade, não é só um setor, e tem que pensar que eu, quando trabalhei muitos anos no hospital, eu não atendi muita parada cardíaca, não fiz muita coisa, mas eu tenho na minha cabeça que todo mundo que entrou no hospital, que eu trabalhava e saiu sem nenhum dano, sem nenhuma infecção, tinha uma coisa minha lá, porque todo mundo que entrava no hospital estava dentro da minha integração, eu treinava. Então, penso com certeza já que tem esse sentimento, que todo mundo que entra no hospital que ela trabalha e sai sem nenhum dano, tem uma parte dela. Então, é um trabalho assim que parece não tão palpável, mas é um trabalho gigante que sim, tem como você mensurar. Então, quando fala de indicadores, quando fala de números de dados, é também um pouco disso, é mostrar o que você está fazendo. Então, isso também é importante, de fazer, acompanhar e ter resultados, e também um importante que não acontece muito, que a Mayara quer falar um pouco, voltar com esse resultado. Porque também tem muitas ações que nós participamos de alguns eventos, de algumas atividades do hospital, que teve ação, mas e o resultado? O que aconteceu? Melhorou, piorou? E não, acaba não tendo. Então, a ideia é que nós conseguimos criar meio como se fosse uma tríade aí, uma tríade não, como se fosse uma tria, no sentido de ter várias coisas e no sentido de ter esses módulos focados na necessidade de cada um.